Olá, amigos. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos às palestras do Grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade. Meu nome é Patrícia Bono e vou falar um pouco aqui com vocês hoje, nesse nosso encontro, sobre o tema pertinente ao tema do mês do Grupo Aulas da Vida, que é família. Então, o nosso tema é desafios para a convivência familiar. Se buscarmos no dicionário o significado de família, nós vamos ter duas interpretações, dois significados para a palavra família, para o conceito família. Então, nós temos, primeiro, o conjunto de parentes de uma pessoa. Então, os nossos parentes consanguíneos, né? Mesmo aqueles que não convivem conosco muito próximo, mesmo aqueles que estão distantes de nós, nos vemos poucos, não importa. Consanguíneo, então ela é família. Família. E o segundo conceito, grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. Então é interessante esse segundo conceito que o dicionário nos traz, porque ele aqui não está falando de consanguinidade. E por que não fala de consanguinidade? Porque quando nos relacionamos, quando nos unimos com outra pessoa e formamos, né, a nossa família, formamos o prosseguimento, né, de uma outra família, nós não somos consanguíneos. Os companheiros, eles não são consanguíneos, né? Não são. E aqui cabe, então, também dizer que independente de qual família, do formato da família que seja, né? Hoje nós temos vários formatos de família, né? Nós temos família homoafetivos, os héteros, os homoafetivos, e são todos família, né? Porque se unem ali, né? Os companheiros, os cônjuges, os companheiros, se unem, tem essa união, né? Com o propósito de formar uma família, de seguir a vida juntos. Então, é uma família. Por isso que o dicionário aqui também não entra nesse quesito consanguinidade, porque não somos, né, consanguíneos. Claro que existem as suas exceções, existem até povos, né, que entre os consanguíneos eles se unem, né, no relacionamento, mas nós estamos falando aqui então no geral, né, no geral da humanidade é assim que se procede. Então nós temos esses dois conceitos, né, sobre família. E é interessante observarmos também que o próprio dicionário ele nos traz também um conceito que adotamos na doutrina espírita, que a doutrina espírita nos traz, porque é o que Jesus prega. E é também desse amor universal. Hoje, na condição de hoje, de espíritos ainda imperfeitos que somos, necessitando ainda de muito aprendizado, de muita corrigenda, nós vemos a nossa família aquela que nós formamos, né? Aquela que já é consanguínea dos nossos ascendentes, aquela que nós formamos dentro ali do nosso lar, da nossa união. Tudo bem, claro, é a nossa família, mas nós somos limitados apenas a ela. Apenas a ela. E é interessante porque quando esse conceito de família nos traz o grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, então todos somos família, né? Se estamos vivendo dentro do mesmo teto, consanguíneos ou não, não importa quem seja, somos família, né? Então, a gente pode fazer aí uma analogia, uma comparação com o ensinamento da doutrina espírita e do amor incondicional que Jesus nos trouxe. Porque como vemos a nossa família apenas aquela que convive conosco, aquela consanguínea ou aquela que formamos, porque ainda a nossa percepção de amor, né, de união, de irmandade universal, ela ainda é muito restrita. Então eu achei interessante esse conceito, né? Até nos remete a essa analogia, sim. Mas vamos entender aqui, então,
O conceito, o que nós vamos falar muito aqui hoje, vai ser sobre essa família consanguínea. E essa família consanguínea também entra aquela que nós formamos, né? Mesmo com os nossos cônjuges, os nossos companheiros, mesmo não sendo, né, da mesma consanguinidade, mas ali nós formamos sim aquela família. Então nós vamos falar, e quem vai nos trazer com a maior propriedade informações e elucidações a respeito dessa família e dessa convivência familiar vai ser Emmanuel. Então, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, então nós estamos no capítulo 12, intitulado Família. Então, Emmanuel nos traz alguns conceitos, aqui algumas observações, e eu vou ler alguns parágrafos e vamos comentando, porque nos traz bastante reflexões a respeito dessa família e dessa convivência familiar. Então, Emmanuel diz assim: a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Olha, ele já começa, né, trazendo informações preciosas, importantes para nós. Então, a nossa família consanguínea, a nossa família que formamos também, para nós, ela é o centro essencial dos nossos reflexos. O que quer dizer isso? Emmanuel está nos falando que aquilo que construímos em existências anteriores, aquilo que construímos, né, nas nossas experiências passadas, hoje, e as convivências que tivemos, hoje estão conosco. Se não todos, mas alguns, com certeza, alguns estão conosco, dentro das nossas necessidades. Então, esse reflexo, ele nos diz, pode ser agradável ou pode ser desagradável, né? Ou seja, nós podemos ter ali uma união dentro daqueles espíritos, né, como família, uma união muito agradável, de sentimentos nobres, de respeito, né, de compreensão, de amor, como também podemos ter, se não com todos ou com alguns, ali uma certa rusga, né, um certo sentimento de reprovação, até um desamor mesmo entre nós. E isso tem essa explicação, a doutrina espírita nos traz essa explicação. Emmanuel diz que são esses reflexos. E vamos continuar porque ele ainda nos explica bem, né, tudo isso. Certo, não incluímos aqui os espíritos pioneiros da evolução que, trazidos ao ambiente comum, superam-no de imediato, criando o clima mental que lhes é peculiar, atendendo à renovação de que se fazem intérpretes. Então aqui Emmanuel está falando que também temos conosco, na nossa família consanguínea, na família que formamos, também temos conosco, também recebemos espíritos que já superaram muitas dificuldades, que já se elevaram acima de nós, né, já tem elevação moral e de conhecimento e de entendimento, já bem acima de nós, mas eles retornam nesse meio comum que é ao nosso aqui mundo, né, aqui o nosso planeta, eles retornam nesse ambiente comum, né, que é para nos auxiliar. Então, eles se fazem intérpretes dessa renovação, diz Emmanuel. Então, a renovação que já existe dentro deles, eles vão atuar dentro dessa convivência familiar, né? Eles vão atuar para nos auxiliar também a compreender a necessidade dessa transformação. Então, são aqueles espíritos que estão na nossa família e que sempre têm uma palavra correta para falar, né? Sempre tem aquele ombro amigo, aquela pessoa que a gente gosta de estar perto, porque nos traz paz, nos traz confiança, suas palavras nos trazem esperança.
Então são esses espíritos que têm essa capacidade maior já de entendimento e de elevação moral, né? Independente do grau que estejam, mas estão acima de nós. E em algum momento da existência, né, tem uma relação conosco, tiveram ali atrás uma relação conosco, só que já superaram muitos dos enganos. Então eles vêm sim para nos auxiliar, né? Então são, vamos dizer assim, esses espíritos que têm essa missão maior, né, dentro de uma família. Isso a gente percebe, né? Continua Emmanuel. Comentamos aqui a nossa posição no campo vulgar da luta. Então ele não vai falar aqui desses pioneiros já da evolução, aqueles que já estão acima de nós, aqueles que vêm para nos auxiliar. Não são sobre esses espíritos, sobre a convivência com esses espíritos que Emmanuel está falando, né? Ele está falando então para a nossa posição aqui do campo vulgar, para a nossa posição ainda de muito aprendizado, de necessidade de muita transformação. Então, Emmanuel está falando para nós, né? Então, ele está falando para nós. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver, ou, mais claramente, cada um de nós, apenas pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. Então, Emmanuel aqui é muito claro, em outras oportunidades de outras psicografias, né, outros textos, ele nos diz que a evolução não dá saltos. Realmente. A evolução, meus amigos, não dá salto. Nós gradativamente vamos construindo, pouco a pouco, o nosso progresso, a nossa conquista intelectual, o nosso conhecimento das leis que nos regem também, a transformação do nosso sentimento. Então, a evolução, como diz Emmanuel, não dá saltos. E aí nós podemos entender, ele diz assim, que nós estamos no raio, né? No raio ele quer dizer a vibração, porque tudo é vibração. Nós emitimos vibração, nós recebemos vibração, né? Nosso planeta tem a vibração, nossa casa tem a vibração, que é a nossa, que convivemos nela, né? Que habitamos nela. Então nós temos essa vibração. E ele diz que cada espírito está no seu raio de vibração. Aquele raio de vibração necessário ao seu desenvolvimento. Então a justiça de Deus e a misericórdia de Deus, ela é na justa medida. Nós não recebemos mais e também não recebemos menos. Nós recebemos aquilo de que necessitamos para o nosso trabalho. Então, tudo que está à nossa volta, a nossa vida, a nossa família, aquela que formamos, o nosso lar, a nossa situação, nós estamos dentro de um contexto que é para nós o melhor, que é para nós o necessário. Isso, claro, não quer dizer que a gente não possa lutar com trabalho, com dignidade, com esforço salutar, né, para a melhoria da nossa vida aqui na matéria. É óbvio que podemos sim fazer isso, né, com a nossa dignidade, o nosso trabalho sério. Podemos sim, com certeza, fazer isso. Mas também nós temos uma luta, um progresso aí dentro dessa nossa vida, desse nosso raio, né, de vibração em que nos situamos, que é extremamente mais importante, que é o nosso progresso moral. Então, além da luta, do trabalho, para conquistarmos um conforto melhor, né, uma vida mais tranquila financeiramente, um sossego mais nessa área, né, que é importante tentarmos, né? Então, além disso, nós temos o trabalho maior, que é conseguir a melhorar a convivência com esses espíritos que hoje, ou mais uma vez, né, novamente, são a nossa família. Então é esse trabalho que nós estamos juntos aqui para isso.
E esse raio de ação é para todos nós que estamos juntos, com exceção, é claro, como Emmanuel disse, daqueles que já são os missionários, né? Aqueles que já são um pouco mais evoluídos que nós, que têm essa missão de nos auxiliar na vida, que encarnam, né, conosco como parente, consanguíneo, ou até como na união, que é para nos auxiliar. Então, dentro desse raio de ação que nós nos encontramos aqui, nós, nesse campo vulgar que Emmanuel fala, que somos todos nós, então, excluindo os missionários, nós nós estamos unidos, por quê? Porque nós somos espíritos afins. E o que vem a ser espíritos afins? Espíritos afins não são espíritos que se amam, podem ser, mas não necessariamente. Não é esse afim, não quer dizer isso, não quer dizer o amor, o respeito, não. O afim quer dizer similitude, ou seja, semelhança na vibração, semelhança no entendimento, semelhança na forma de compreender a vida, semelhança nos gostos, nos sentimentos. Então nós estamos unidos porque somos esses espíritos afins. E somos esses espíritos afins porque temos essa ligação, né, de passado que ainda precisamos ajustar. Aí é claro, quando trabalhamos corretamente dentro da lei de Deus, dentro do ensinamento de Jesus, trabalhamos corretamente essa convivência, mesmo que o outro ele ainda se mantenha firme naquela relutância, né, dos sentimentos inferiores, se nós trabalhamos a nossa parte, dando exemplo, aprendendo, buscando olhar esse irmão de uma maneira diferente, do nosso sentimento, da nossa parte, aprendendo a amar, a respeitar e até perdoarmos, então nós seremos aquele que em outra oportunidade de reencarnação seremos aquele que tem essa missão, aquele que tem aquela tarefa, né, de auxiliar esse irmão ou esses irmãos. Então, existe essa possibilidade, se for da nossa vontade, se for da vontade dos desígnios de Deus, teremos essa oportunidade de auxílio, né? Porque nós estamos unidos ainda, somos esses espíritos unidos, precisamos um auxiliar o outro. Então vamos continuar aqui no capítulo. O homem primitivo não se afasta de improviso da própria taba. Então ele está falando da taba do homem primitivo. Ele não se afasta, ou seja, mas aí na tábua renasce múltiplas vezes. Então Emmanuel está dizendo que não é de uma encarnação para outra que nós vamos mudar a nossa situação. Não é assim. Lembrem, Emmanuel diz que a nossa evolução não dá saltos. É tudo gradativo, é tudo pouco a pouco, é tudo com o nosso esforço. Mas ela acontece, né? Então o homem relativamente civilizado que somos nós, né? Demora-se longo tempo no plano racial em que assimila as experiências de que carece, até que a soma de suas aquisições o recomende a diferentes realizações. Ou seja, vamos continuar nesse raio de vibração ainda por um tempo, porque não progredimos de uma encarnação para outra, é muito pouco. Se analisarmos um período de uma encarnação, de uma reencarnação, como 70, 80, 90, 100 anos, é muito pouco tempo para um espírito que tem a vida imortal, que tem a eternidade, né, de vivência. Então é pouco mesmo. Mas então Emmanuel quer nos dizer que nós ainda estamos nessa nossa, entre aspas, luta aqui, né, com esses espíritos, uns vão, outros vêm, depois nós de novo, mas são aqueles que nós necessitamos de ajuste, né? Às vezes recebemos um espírito que não está dentro daquela família espiritual, mas talvez venha nos auxiliar, ou talvez a gente tenha condições de auxiliá-lo, enfim,
isso não somos nós também que organizamos, né? A gente até participa, mas não organizamos diretamente assim. Não é a nossa decisão final, existe, né, o Ser Supremo, a lei divina que decide por nós. Nós auxiliamos essa decisão, mas a lei divina é que dá ali a palavra final. Mas o importante é entendermos que nós estamos já nesse trabalho há um certo tempo, indo, vindo, voltando, retornando. Por quê? Porque nós estamos gradativamente elevando através das nossas aquisições morais e de entendimento da lei divina. Nós estamos aos poucos evoluindo para quê? Para que possamos atingir novos degraus, nova situação, novo raio de vibração. Então é aos poucos. Mas por isso que nós temos que compreender essa nossa vida hoje ela é para nós única. Porque o que passou, já passou. Pela lei de causa e efeito, estamos recebendo as consequências. Mas já passou, não podemos alterar lá, né, aquilo que fizemos e que hoje nos traz essa consequência. Nós temos sim a nossa vida de hoje, que hoje para nós agora ela é única. Por quê? Porque é a nossa oportunidade de trabalho. Então, se analisarmos bem, a nossa dificuldade de convivência está por conta dessas necessidades de ajustes que temos em relação a alguns, né, desses espíritos que estão conosco como família. Alguns estão muito bem conosco, mas alguns nem tanto. E são esses que nós temos que trabalhar o amor, trabalhar a compreensão, trabalhar o perdão. Porque eles não são as nossas dificuldades, eles não são. Eles são as nossas oportunidades de progresso, oportunidades de crescimento, de evolução espiritual. E não vamos progredir, não vamos alcançar degraus maiores, mais elevados nessa escala evolutiva, se deixarmos ainda esses sentimentos inferiores comandar essa convivência, comandar essa relação. Então, esse é o nosso trabalho. O trabalho é esse. Então, essa é a dificuldade maior, né? Porque apesar do esquecimento, que é a misericórdia de Deus para nós, porque ele torna mais fácil esse nosso trabalho, apesar desse esquecimento, no intuitivo, lá no fundo, né, do nosso subconsciente, nós temos esse sentimento que já trouxemos de outras reencarnações com aquele irmão ou com aqueles irmãos. Nós temos esse sentimento lá no fundo do nosso coração, da nossa individualidade. E ele vem à tona. E é ele que nós temos que transformar através do amor, né? Temos que transformar qualquer sentimento inferior através do amor. Aí, continuando aqui, Emmanuel diz: é assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, ou seja, os laços que nós mesmos fizemos, né, lá no passado, na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. Então, tudo isso, esse laço, né, que ele fala, tudo é relacionado à nossa mente. Toda a nossa ligação, ela é mental. Né? Toda a nossa ligação, ela é mental. A nossa mente é poderosa. A nossa mente, como diz Emmanuel também no primeiro capítulo desse livro, Pensamento e Vida, ele fala que nossa mente, ela é o espelho da nossa vida. É aquilo que refletimos. Né? Então, e a nossa família consanguínea, disse Emmanuel no início do capítulo, é reflexo. E é reflexo da nossa mente, é reflexo ali das nossas atitudes geradas, né, no passado. A chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam, dos espíritos afins, nas mesmas atividades e inclinações. Então, nós não estamos unidos por acaso. Não estamos. Não existe o acaso na lei divina. Não existe. Nós fomos direcionados para estarmos juntos novamente por conta das nossas necessidades. Por isso nós estamos juntos.
Por isso é a necessidade dessa nossa compreensão para atuarmos de uma melhor maneira dentro dessa convivência familiar. Aí nós temos na questão 775, questão 775 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: para a sociedade, qual seria o resultado do afrouxamento dos laços de família? Ou seja, se a família fosse se diluindo, né, não existisse mais, as pessoas não se importassem, como infelizmente estamos vendo muito, né? As famílias deixando suas responsabilidades de lado uns para com os outros. Então Kardec lá em 1857, quando ele publicou o livro, tem essa pergunta. Então, para a sociedade, qual seria o resultado do afrouxamento dos laços de família? Uma resposta muito forte, mas pequenininha, mas muito forte dos espíritos: recrudescendência do egoísmo. Ou seja, vamos fazer uma análise aqui dessa resposta. Os espíritos dizem então que o afrouxamento desses laços, e o laço, eles querem dizer a responsabilidade que temos diante da nossa família, com a nossa família. Então, o afrouxamento dessa responsabilidade com a nossa família é sinônimo de egoísmo. É sinônimo de egoísmo. Por quê? Muitas vezes podemos dizer assim: não, eu quero me afastar daquele familiar porque não me dou bem com ele, não adianta. A nossa convivência é difícil, nós não conseguimos nos compreender, nos entender, então eu afasto daquele familiar. E por que eu me afasto? Porque é mais fácil, não é? É muito mais fácil eu virar as costas para ele, me afastar, não ligar mais, ou me afastar de distância mesmo, física, ou então me afastar de emoção, de sentimento, ignorar a pessoa. Na realidade é mais fácil neste momento. A gente até consegue fazer muito tranquilamente, a maioria de nós, né? Mas só que isso é o egoísmo. Por quê? Porque nós estamos deixando de trabalhar com aquele espírito aquilo que ele necessita e aquilo também que nós necessitamos. Porque nós estamos ali por um motivo. Então, virarmos as costas não seria o ideal. Não estaria dentro da lei de Deus, né? Virarmos as costas. E estaríamos perdendo uma oportunidade que é a de hoje, é a nossa oportunidade de resolver, se não todo o problema, lembram, é gradativo, é pouco a pouco, mas minimizar muito esses sentimentos inferiores, para que em próximas oportunidades, quando for possível de novo esse reencontro, seja muito mais feliz, seja muito mais tranquilo. Então, realmente, quando a gente abandona a família, é o egoísmo, porque estaríamos pensando só em nós, só em nós. Imagine se todos da família que tivessem alguma dificuldade, vamos imaginar que todas as famílias têm em algum momento, tem alguém ali, alguns, né, que o relacionamento é mais difícil. É óbvio, a doutrina espírita está nos informando isso, né, nos traz o porquê disso tudo. Então, vamos imaginar todas as famílias, aqueles que têm dificuldade virando as costas uns para os outros. É a volta, não podemos dizer a volta porque porque ele nunca foi embora de nós, mas o egoísmo de uma forma mais intensa, estaremos nos tornando mais egoístas ainda. Por isso que a família existe, como dizem os espíritos e o Emmanuel, para quê? Para que a gente possa trabalhar os nossos sentimentos em relação a essas pessoas, esses espíritos. E para trabalharmos os nossos sentimentos, melhorarmos os nossos sentimentos, nós não podemos ser egoístas, nem orgulhosos. Nós temos que ter humildade para buscar compreender o outro, né? Humildade para tentar ouvir o outro, entender a situação que ele se encontra,
Entender que talvez aquele irmão, ou talvez seja nós, mas a maior dificuldade, mas vamos supor que seja o outro, que talvez aquele irmão esteja dando para nós apenas aquilo que ele tem, apenas aquilo que ele consegue, por falta de conhecimento. Exatamente, por falta de caminhar dentro desse Evangelho de Jesus e entender, né, os ensinamentos de Jesus. Então nós precisamos sim de humildade para conviver com as pessoas, não é só na família, é no geral, é na sociedade em geral, mas hoje estamos falando especificamente, né, da família. Então nós temos que ter humildade de aceitar o outro. Aceitar não é concordar com a pessoa, que a pessoa faz. Né? Realmente podemos não concordar com determinadas atitudes, porque temos já no nosso entendimento que não é correto, e não devemos então concordar. Nós temos que seguir o nosso propósito, a nossa ideia do que é correto. Né? Temos que ser fiéis também a nós. Então não é concordar, é aceitar o outro como ele é. E se pudermos auxiliar, se tivermos essa condição de auxiliar através do nosso exemplo de compaixão, do nosso exemplo de compreensão, né, daquela pessoa, daquele que está convivendo conosco, isso pode influenciá-lo a também buscar aí uma mudança. Então nós não estamos unidos por acaso. Nós temos trabalho com a nossa família, quer seja o nosso auxílio maior, se tivermos essa condição, quer seja perdoarmos, transformarmos os nossos sentimentos, ou também recebermos toda a ajuda de que necessitamos, porque também necessitamos de muita compreensão. Então não podemos deixar essa responsabilidade como se a família não fosse nossa responsabilidade. Ela é muito nossa responsabilidade. É de todos que estão ali convivendo, mas nem todos têm essa consciência. E se nós temos essa consciência, então que façamos a nossa parte dentro dessa consciência que já estamos buscando, né? Ainda também dentro dessa resposta dos espíritos, então quando Kardec pergunta, né, o que seria então da humanidade, né, do mundo, se a família relaxasse, né, nas suas obrigações, nós vamos trazer então aqui a família, mas vamos pensar agora nesse momento apenas dos pais com os filhos. Então vamos deixar ali outros parentes de lado. Vamos pensar nos pais com os filhos. Olha, independe dessa união, do formato que seja a união. Isso não muda nada. Quer seja uma união hétero, quer seja uma união homoafetiva, quer seja aqueles que estão no cuidado com aquela criança, que não sejam também os pais, podem ser tios, avós, um tutor, né? O padrinho, a madrinha, enfim. Isso não importa. Lembre, família para nós, quando tivermos dentro de nós já aquele amor incondicional que Jesus veio nos trazer, família somos todos. Então, não importa o formato dessa família, não importa quem tem a responsabilidade para com aquelas crianças, vamos falar nos filhos crianças, né? Porque é aí que nós vamos poder fazer alguma coisa, né? Maior, com mais intensidade. Então, vamos pensar na responsabilidade. Falhou. Vamos pensar na responsabilidade que temos com aqueles espíritos que chegam até nós como os nossos filhos. Filhos ou sobrinho ou neto, qualquer, né, criança que esteja sob a nossa responsabilidade. Sob a nossa responsabilidade. Então, vamos ver também Emmanuel. Emmanuel vai nos trazer também informação importante no mesmo livro, Pensamento e Vida, sobre filhos. Responsabilidade dos pais. Então ele fala, os pequeninos acham-se à mercê dos moldes espirituais dos que lhes tecem o berço ou que lhes asseguram a escola, assim como a argila frágil e viva ante as ideias do olheiro, daquele que vai moldar a argila. Então, Emmanuel diz que os pequeninos, eles estão subjugados a nós que estamos cuidando deles. Então, podem ser os pais, como ele diz, aqueles que tecem o berço,
ou que lhes asseguram a escola. O que ele quer dizer? Qualquer um que tenha a responsabilidade de educar, de cuidar desse pequenino. Qualquer um. Então, nós temos a responsabilidade e hoje nós percebemos, infelizmente, que esses laços estão se afrouxando, né? Como perguntou Kardec. Essa responsabilidade está sendo deixada de lado. Vemos tantas coisas absurdas que acontecem nas famílias, né? Essas responsabilidades estão sendo deixadas de lado. E isso traz uma consequência terrível para o espírito. Por que nós temos a infância no nosso planeta de provas e expiações? Nós temos uma infância de muitos anos, depois a adolescência, né? Nós precisamos ainda de muitos anos sendo auxiliados, sendo orientados, sendo cuidados, né? Os outros fazendo por nós. Nós precisamos de muitos anos, a nossa infância ainda é longa. Dentro desse planeta de prova e expiação tem um motivo, porque nós ainda precisamos ser moldados, né? Nós somos espíritos imperfeitos, os pais também são, claro que são, fora aqueles missionários que Emmanuel disse, mas nós temos que ali, dentro daquela vivência, com aqueles que estão cuidando dos pequeninos, com aqueles que têm a responsabilidade pelos pequeninos, de moldar como a argila quando é criança. Por quê? Trazendo valores corretos, ensinando a ter dignidade na vida, a ter responsabilidade, né? A ter a fé. Então, se desde pequeno esse pequenino ele tem essa base fortalecida, porque aquele que tinha responsabilidade de cuidar, cuidou com responsabilidade realmente, né? Coerentemente, da maneira correta, mesmo que esse espírito possa ser como for, quando ele crescer, esse espírito, quando ele puder tomar suas decisões sozinho, aliás, é claro que a personalidade dele vai aflorando, mas ele teve uma base estrutural de quando ele era pequeno. E tudo aquilo que foi dado a ele, ofertado da maneira correta, está na mente, está no coração e vai interagir com essa personalidade e vai modificar essa personalidade. Vai modificar. Tem toda a chance, né, de modificar essa personalidade. Então, olha a importância do período da infância, da adolescência, principalmente a infância, né, porque aqui já vai dar as consequências da infância para nós, aqui quando encarnamos, e para os pais ou aqueles que têm a responsabilidade. Porque se fugirmos a essa responsabilidade, seremos cobrados. Porque também não estamos como pais e filhos, ou tutores, ou avós e netos, né, cuidando à toa. Temos essa ligação, temos essa cumplicidade que veio conosco. Temos essa necessidade de ajuste entre nós, temos responsabilidade, temos nossos débitos uns com os outros. Então, a responsabilidade dos pais é extremamente grande para que a família, não importa o formato da família, é família, para que a família ela não afrouxe os seus laços, para que ela se mantenha firme, né? Firme auxiliando uns aos outros e aquele espírito, aquele pequenino, possa também vir a ter uma vida digna, de mais acertos e formar a sua família também com esse respeito a esse laço, a essa responsabilidade. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. É assim, continua Emmanuel, que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo e a arrecadar-nos as imagens da experiência diária. Então nós temos, como na criança, esse vaso vivo. Por que vaso? Porque nós estamos como argila, né? Que ele fez essa analogia. Nós estamos moldando, nós moldamos essa criança. Claro que as escolhas que ele terá na vida, futuramente, são deles, de cada um, a escolha é de cada um, mas nós moldamos, fizemos a nossa parte. Então a responsabilidade dos pais é muito grande. Então vamos continuar aqui. Aí Paulo de Tarso diz na primeira epístola ao Timóteo: mas
Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Então, Paulo de Tarso nos diz assim: aquele que não tem cuidado dos seus e principalmente dos de sua família. Olha só, ele diz que então os nossos não são só a nossa família consanguínea, não é só aquela família que formamos. Dos seus é qualquer pessoa que conviva conosco, qualquer pessoa para a qual nós temos alguma influência. Não importa quem seja, não importa até nem a distância. Então, os nossos não são só os familiares, são todos aqueles que convivemos ao longo da nossa vida, da nossa existência na matéria, né? Nesta vida que estamos vivendo e tantas outras. Então, se nós afrouxamos esse laço, se nós deixamos a nossa responsabilidade de lado, ele diz que nós estamos negando a nossa fé. Mas, e é pior ainda que o infiel, por quê? Porque ele está falando, né, a epístola está falando ao cristão, está falando a todos os cristãos. Então, se são cristãos, subentende-se, têm a fé. Mas se nós negamos, né, essa nossa responsabilidade, nós somos piores, então ele diz, que os infiéis. Porque, veja bem, para quem muito é dado, muito será cobrado. Se nós temos já a condição do entendimento, temos a fé, estamos buscando essa compreensão, não podemos, em hipótese alguma, alegar ignorância. Sim, não temos o conhecimento de tudo, com certeza, estamos buscando, mas não podemos mais alegar a ignorância do nosso mínimo, do mínimo correto que devemos fazer. O infiel, subentende-se, que não tem conhecimento nenhum, nem fé ele tem, não é? Então, está errado? É óbvio que não é a conduta correta, mas a quem muito é dado, muito será cobrado. Muito será cobrado. Então, nós temos essa responsabilidade de, se já estamos buscando esse conhecimento, já entendemos um pouquinho, já temos condição muito correta de entendermos o caminho melhor a seguir, as decisões melhores a seguir dentro do Evangelho de Jesus, dentro dos ensinamentos da doutrina espírita, dentro da lei de Deus. Então, nós temos que prosseguir nesse propósito. Então, aqui, para finalizar, o próprio Emmanuel nos diz que os parentes, e aqui nós podemos entender, até ir mais além, como Paulo de Tarso falou, todos aqueles que estão conosco, né, mesmo não sendo de família consanguínea. Então, Emmanuel nos traz essa elucidação de que os parentes são nossas obras de amor que o Pai nos deu a realizar. Olha que lindo! São obras de amor que o Pai nos deu a realizar. Então, não são empecilhos, não são dificuldades, por mais que aparentam ser, né, para nós. Não são. São oportunidades. Tanto precisamos dessa oportunidade, de cumprir com essa oportunidade, tanto eles também precisam dessa oportunidade. Tanto possamos compreender a vida, a nossa família, todos os que estão à nossa volta, dessa maneira, tentando modificar os nossos sentimentos. E não podemos esquecer jamais que, se seguimos dentro desse conceito de que temos que olhar o nosso parente, olhar o nosso próximo de uma maneira mais amorosa, com mais carinho, com mais atenção, com mais compreensão, é sinal que nós estamos então caminhando dentro do Evangelho de Jesus, estamos seguindo a Jesus, estamos com Ele. Apesar das nossas dificuldades, estamos com Ele. E Ele nos deixa muito claro que, se estivermos com Ele, o jugo é suave e o fardo é leve, ou seja, será muito menos difícil para nós, será muito mais fácil transpor essas problemáticas que ainda situamos como problemática, mas que Emmanuel nos diz que não, que são obras de amor que Deus colocou para que possamos realizar esse amor em nós. Vamos compreender isso, tentar compreender isso, tentar olhar hoje para o nosso familiar
aquele que está convivendo conosco, aquele que temos certa dificuldade de aceitação, de convivência. Vamos fazer o exercício de olharmos com um pouquinho mais de ternura e encontrarmos o que há de bom, né, naquele irmão, porque sempre há algo de bom em um irmão. Temos os dois lados ainda em nós. Então, vamos tentar encontrar esse lado bom, né? E vamos tentar modificar essa nossa disposição para que a nossa convivência familiar, que é a nossa primeira missão, a nossa primeira escola, a nossa primeira tarefa na nossa reencarnação, que ela possa ser verdadeiramente uma alavanca para o nosso progresso espiritual, auxiliando e sendo também nós os auxiliados. Eu agradeço a atenção de todos, fiquem na paz de Jesus. Obrigada.